Então, queridos, nós vamos para a segunda parte agora, né? Que é a introdução ao pronome pessoal. A gente vai ver um pouco do pronome pessoal hoje, na próxima aula também. É um assunto um pouquinho extenso, mas muito importante, porque aparece bastante no texto bíblico. Então, a gente vai caminhar um pouco nesse tema, né? E nós vamos começar pelo pronome pessoal. Tem um pronome demonstrativo também, mas nós vamos começar pelo pessoal. Letra A, ego, lio. O ego é o pronome de primeira pessoa no singular. Esse pronome a gente já viu ele, porque ele faz parte da expressão ego eimi, que é uma expressão bíblica que aparece demais, né? Que significa eu sou a videira, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho. Então o ego eimi, ele é bem visto, né? A gente já viu essa expressão. E ego dá origem a uma série de palavras no português, como egocêntrico, egocentrismo, ego, que significa o eu, né? O eu no centro, o egoísmo, né? O eu, tudo para mim, né? Para o eu. Então, ego a gente já conhecia, né? Agora a gente vai ver os demais. Não é tão comum ver o pronome de primeira pessoa, né? Porque geralmente a gente usa o substantivo na primeira pessoa, mas o ego aparece bastante, né? Um pronome vem do latim, pro, nomen, e é uma palavra que vem no lugar do substantivo. Então, um pronome substitui o nome, isso nós já sabemos, né? Por causa disso, o lugar dele no conjunto das palavras é diferente da posição do adjetivo, do artigo ou da preposição. Por quê? Adjetivo, artigos e preposições, eles meio que giram em torno do substantivo, já o pronome não. O pronome, ele tem por objetivo substituir o nome, né? Então, ele vai ficar no lugar do substantivo e não com o substantivo, né? Seguindo, dando continuidade, pronomes se usam para evitar a repetição dos mesmos nomes. Então, nós temos um exemplo aí. Iesus blepei ton anthropon kai lysei ton anthropon. Jesus está vendo o homem e vai desatar o homem. Literalmente, a tradução é essa, né? Agora vejamos o exemplo abaixo. Iesus blepei ton anthropon kai lysei auton. Jesus está vendo o homem e vai desatá-lo. Esse auton é o pronome pessoal que vem no lugar do segundo anthropon. Então, ao invés de nós colocarmos anthropon de novo, homem de novo, nós usamos o pronome auton para substituir, para evitar essa repetição do nome. Esse é o papel dos pronomes. Note que fica mais harmonioso, né? Fica mais bonito, né? Do que usar essa repetição toda hora do mesmo substantivo, né? Enriquece o texto. Os pronomes acaba por simplificar no sentido da elaboração, ficar mais simples de fato, né? A elaboração da frase, mas também tem a enriquecer, né? Porque não fica repetindo toda hora o mesmo substantivo. Letra C. O nome substituído pelo pronome se chama antecedente. O nome substituído pelo pronome se chama antecedente. Na frase, Iesus ou diabalei ton matetei, alá ro diabolos diabalei auton. Jesus não acusa o discípulo, mas o diabo o acusa. Observe que, de novo, o auton no lugar do quê? Do discípulo, né? A palavra matetém, o discípulo, é a antecedente de auton. Então, na primeira frase, Iesus ou diabeleiton matetei, esse matetei, discípulo, é substituído na segunda frase por auton. Alá ro diabolos diabalei auton. Ou seja, ao invés de colocar mateté de novo, coloco o auton. Sobre a concordância, né? Letra D, sobre a concordância. Concordância entre o pronome e o seu antecedente, né? É claro que o pronome concorda com o seu antecedente em gênero e em número. Sempre vai concordar em gênero e número, justamente porque se eu estou falando o discípulo, lá depois tem que ser ele, né? Ou dele.
E no singular, se é um discípulo, tem que ser ele. Se fosse os discípulos, seriam eles, no plural, né? Então, essa concordância ela é meio que óbvia. Na frase anterior, o pronome auton é masculino singular, porque o seu antecedente, matetém, discípulo, é masculino singular. Então, essa concordância ela é óbvia, né? E ela vai existir. Letra E. Mas é igualmente claro que o pronome nem sempre concorda com o seu antecedente quanto ao caso, porque a posição do pronome pode ser bem diferente na sua própria frase do que a função do antecedente na frase anterior. Aí nós temos um exemplo. Vamos observar esse exemplo para explicar o que eu quis dizer. O diácono conhece o escravo e lhe prega a mensagem da cruz. Rho diáconos gnoscei ton dulon. Kai querissei autu to querigma, tom staurum. Ou seja, é a frase anterior, tá? O diácono conhece o escravo e lhe prega a mensagem da cruz. Verifique, por exemplo, a função da palavra dulon. Dulon, logo no início, ro diáconos de gnoscei tom dulon, até aí uma frase. Esse dulon é acusativo singular masculino. E de autor. Autu, lá no finalzinho da frase, na outra frase, né? Porque a frase continua, né? Kai querissei autó, tó querigma, tu stauro. Esse autó com iota subscrito, ômega iota subscrito, vem como pronome lhe e está no dativo, né? O iota subscrito ali já dá a dica, autó. Com iota subscrito já dá a dica que é dativo, né? Que dativo é o caso dos iotas, né? Então, na frase seguinte, ele está no dativo. Esse autó, com ômega e iota subscrito, refere-se ao dulon da primeira frase. Mas na segunda frase, ao invés dele vir no acusativo como dulon está, ele vem no dativo. Ou seja, o diácono conhece o escravo e prega a mensagem da cruz. E lhe prega a mensagem da cruz. Então, na segunda frase, só existe a possibilidade dele estar no caso dativo. Por isso, essa não divergência, não chamaria de divergência, mas as duas funções, elas não são as mesmas, apesar do antecedente, do pronome estar se referindo ao antecedente, justamente porque o antecedente na frase tem uma função sintática e o pronome na frase seguinte tem outra função sintática. Lembrando que caso indica função sintática. Então, os pronomes nem sempre vão vir no mesmo caso que os seus nomes, os nomes os quais eles estão substituindo. Mas em gênero e número virão, mas em caso não. Porque nas frases eles podem estar exercendo funções sintáticas diferentes. Tá certo? Isso é importante ressaltar. Então, quanto à concordância, para resumir, pronome sempre concorda com o seu nome em gênero e número, mas nem sempre vai concordar em caso, porque as funções sintáticas nas frases podem precisar ser diferentes, tá certo? Pronome pessoal, né? Os pronomes pessoais são os seguintes no nominativo. Nós temos o singular, ego, que significa eu, su, que significa tu, e autós, que significa ele, como vocês já podem ter reparado, né? Nós já vimos autós 2 vezes. E no plural, remeis, que significa nós, rumeis, que significa vós, e autói, que significa eles, tá certo? Isso a gente está falando de primeira pessoa, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Perdão, de primeira pessoa não. De nominativo, desculpa. Isso nós estamos falando de nominativo, né? Então, no nominativo, a primeira pessoa singular, ego, a primeira pessoa plural, remeis, segunda pessoa singular, su, segunda pessoa plural, rumeis, terceira pessoa singular, autós, que é o que mais aparece, e terceira pessoa plural, autói, que também aparece bastante, tá certo? Isso tudo no caso nominativo, mas como você já deve ter percebido, pronomes se conjugam, né? Pronomes se declinam, porque a gente está vendo o nominativo, então vai ter uma versão para o acusativo, outra para o genitivo, outra para o dativo, então os pronomes passam pelas declinações. As preposições que nós acabamos de ver não se declinam, elas têm uma única forma para cada, né, para si,
Não tem caso, as preposições não têm caso. Já os pronomes, eles têm caso. Então, nós estamos vendo o caso nominativo. Ego, su, autós, remeis, rumeis e autói. Tá certo? Cada pronome pode exercer várias funções na frase. Ele pode ser o sujeito, ele pode ser o objeto direto, ele pode ser o objeto indireto. Por isso, eles podem ser declinados. Então, como a função sintática deles vai variar na frase, no grego, essa variação é a declinação. Como as preposições, por exemplo, não vão variar na frase, então elas não sofrem declinações, tá certo? Continuando, a letra A. O nominativo do pronome pessoal se usa pouco. Não é muito necessário, porque o sujeito já está claro por causa da conjugação dos verbos, né, como acontece no português. Então, se eu digo legomen, legomen significa nós falamos. Legam-se, eles falam. Então, o pronome fica meio ali que suprimido, porque o próprio verbo já dá o número de pessoas, né? Se é primeira, segunda ou terceira, se é singular ou plural. Quando se usa o nominativo, é para dar ênfase ao sujeito na frase, letra B. Então, nós temos lego, que significa digo. Agora, se eu digo ego lego, eu digo, é uma questão de dar ênfase na frase. Porque se eu dissesse só lego, você já sabe que o pronome, né, que a pessoa é a primeira, o pronome está embutido ali. Mas se eu digo ego lego, eu digo, dá essa ênfase, né? E isso aparece muito nas falas de Jesus. Ego, lego. Na verdade, ego, lego e também auton lege, que significa ele disse, e disse ele, né? Então, aparece muito essa construção para dar ênfase de que é ele que está dizendo. É Jesus quem está dizendo. Letra C. Contraste geralmente causa ênfase também, né? Então, nós temos um exemplo aí. Eu, escravo, mas tu falas. Essa construção, Paulo também usa muito isso, de enfatizar o eu, é para dar ênfase, né? Egografo, eu escrevo, alá su leges, mas tu falas. Então, isso dá uma ênfase, né? Eu escrevo, mas tu falas. Não como eu quero, mas como tu queres. Também é uma questão de ênfase, né? Ok hos ego teló alhos su. Mateus 26, 39. Não como eu quero, mas como tu queres. Então, é uma questão de ênfase também. Letra D. O pronome pessoal autós, significa ele, não se usa muito no nominativo. Se você encontrar a palavra autós, verifique 3 significados, né? 3 possíveis significados. Ele mesmo e mesmo. O autós, ele é mais comumente, ele aparece com mais frequência no acusativo. O acusativo dele aparece o tempo todo, né? Como objeto direto da frase. Eu até coloquei aí para vocês a forma acusativa aí embaixo, porque é a que aparece o tempo todo, né? No texto. Já o nominativo realmente não aparece muito, né? O genitivo do pronome pessoal é usado como pronome possessivo. Então, o que a gente chama de pronome possessivo é a tradução do pronome no caso genitivo, tá certo? Singular. Mou, que significa meu. Segunda pessoa, su, que significa teu. E terceira pessoa, au tu, que significa seu. Observe que então, nós temos aí o singular, né? O singular do genitivo, que a gente chama do possessivo, é mou, meu, sou, su, teu, e ao tu, seu. E o plural nós temos remon, nosso, rimon, vosso, e auton, seus, tá certo? Note que no possessivo nós temos sempre a mesma terminação, que é o ômega, ni. Ômega, ni. Remon, rimon, auton. Então, no caso nosso, vosso e seus. E no singular, mu, su, autu, que é sempre, né, o meu, teu e o seu.
E aí nós temos um exemplo aí embaixo, né? Biblion mu, meu livro. Sophia su, tua sabedoria. Então, não é tão difícil assim gravar o genitivo, porque no singular as terminações são todas em ômicron, ni, ômicron y, perdão, mu, su, autu, sempre ômicron y, e no plural sempre ômega ni, sempre ômega ni. Fica um pouco mais fácil, né, da gente gravar. Nós vamos encerrar aqui. Nós vamos encerrar aqui a nossa aula de hoje. Semana que vem nós vamos ver um pouco mais de pronomes e fazer exercícios de pronomes. Nessa semana eu não vou passar exercício, vou pedir só para vocês revisarem bastante a matéria. E semana que vem eu vou dar continuidade nos pronomes e já vou passar um exercício que vai ser a segunda parte da nossa avaliação desse trimestre, tá certo? Quem ainda não me entregou os exercícios passados, por favor, me entregar. Não deixem de entregar. E espero que em breve a gente já possa estar juntos, tá bom? Fiquem na paz. Qualquer coisa, mandem mensagem no grupo ou mesmo no privado. E eu aguardo os exercícios de quem ainda não me enviou, tá certo? Qualquer coisa, é só falar comigo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.